Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Ruth, capítulo 1, versículo 13, que fala assim: Será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Somente o versículo 13. O que está acontecendo aqui? Aqui é Ruth dizendo Noemi dizendo para Ruth e para Orfa sobre o falecimento dos filhos dela. Aqui os filhos dela faleceram. E as filhas, que eram as noras, Ruth e Orfa, ficaram viúvas. Então aqui Noemi estava tendo um particular com as noras. Estava falando para as noras voltarem para suas famílias, para tentarem ter outra família novamente. Entende? E ao mesmo tempo, aqui na história, se a gente pegar para ler, você vai ver que a história de Noemi, ela saiu da terra de Deus, que Deus tinha dado para ela, juntamente com o marido, e foram tentar a sorte em Moabe. Nesse tentar a sorte em Moabe, os filhos dela conheceram Ruth e Orfa. Entende? Só que nessa parte aqui da história, os filhos da Noemi tinham sido falecidos juntamente com seu marido. Então, eram 3 mulheres se vendo ali numa situação difícil, entende? Sem um provedor dentro de casa, sem a sua família, que até então existia, com a dor da perda e com a dor da cena em si, da situação em si, do cenário ali, do cenário que não estava favorável a elas. Entende? Então, Noemi aqui, no desespero, falou: volte para suas famílias. Volte para suas famílias, casem de novo, tenham suas famílias, para vocês não ficarem perdidas no meio do caminho. É mais ou menos isso que ela falou para elas. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Às vezes, um conselho errado que a gente recebe coloca tudo a perder. Se você ler a história de Ruth por completo, você vai ver que Ruth casou com Boaz. E deles veio a descendência de Davi. E Davi era a descendência de Jesus. Entende? Então, a gente precisa, antes de qualquer decisão que a gente tome, qualquer posicionamento, a gente precisa consultar o Senhor primeiro, porque as nossas escolhas ou um conselho errado que a gente escuta de alguém pode vir a colocar tudo a perder. Entende? Aqui na história de Noemi, houve-se um trabalhar de Deus, que no final deu tudo certo. Ok? Mas na nossa história não necessariamente pode acontecer dessa forma. E uma tendência humana nossa, tá, do ser humano, tem muita facilidade em culpar pessoas que não tem nada a ver com a história, ou culpar a Deus por escolhas que nós fizemos que não deram certo aos nossos olhos. Então, muitas das vezes, a gente culpa ao Senhor por escolhas nossas. Entende? Por achar que não deu certo porque ele não queria, ou porque ele teve culpa no cartório, porque a gente fala, né, tá com culpa no cartório. Entende? Então, a gente precisa, da mesma forma que a gente tomou a atitude e a decisão de querer fazer algo sem o direcionamento de Deus, ok? Que você teve a atitude, a iniciativa, tem a mesma iniciativa em admitir o seu erro. Você errou. Está acontecendo isso na minha vida porque eu escolhi dessa forma. Eu estou passando por essa situação porque eu escolhi errado. Eu não pedi direcionamento de Deus. Eu fiz na força do meu braço. Entende? A consequência, ela sempre vai existir. Então, a gente precisa se preocupar qual é a semente que a gente está plantando. Qual é a decisão que a gente está tomando. Qual é a atitude que a gente está tendo. Precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos. Então, a gente precisa sim, errou, teve a consequência, admite que a consequência está ali porque você tomou a decisão errada. Entende? Noemi aqui estava tendo uma consequência na vida dela, por quê? Porque eles tomaram uma decisão errada. Ela juntamente com o marido dela. Eles saíram de uma terra
que era de Deus, para uma terra estrangeira, ok? Achando que na terra estrangeira ia ter melhor situação do que na terra que era de Deus. O fato da terra ser de Deus não quer dizer que ele vai te isentar das dificuldades. Você vai passar por dificuldades. Você vai passar por adversidades. Mas por que a gente passa por dificuldades, por diversidade? Por que quando a gente está em Deus não é tudo uma mil maravilhas? Por que a gente precisa passar por essas situações? Porque se a gente não passar por dificuldade, a gente não for confrontado, a gente fica como filhos mimados. A gente não cresce, a gente não desenvolve. Entende? E Deus quer que você cresça, Deus quer que você desenvolva. Deus quer que você amadureça. Então você vai passar sim por dificuldades. Na história aqui, se Noemi tivesse insistido, juntamente com o marido, ok? Em Judá, quando veio a fome sobre Judá, quando veio a seca sobre Judá, se ela tivesse insistido juntamente com as outras pessoas que também ficaram na cidade, talvez a família dela estaria viva. Ela não teria passado por nenhuma desgraça, nenhuma perda. Entende? A gente sabe que estava tudo dentro dos propósitos de Deus ali. Estava tendo todo um controle de Deus por trás, justamente para poder chegar na descendência de Jesus ali, de Davi. Porém, tirando essa parte, a gente isentando essa parte, se a gente for ver grosseiramente, se a Noemi tivesse insistido e perseverado, tendo a disciplina e não desistir do lugar onde ela estava ali com Deus, ela talvez com a família dela não teria passado por tudo que ela passou em Moabe. Ela não teria tido perdas. Entende? Eu não sei o que Deus tem contigo no seu processo. Mas às vezes Deus não quer que você faça algo que você quer fazer. Deus não quer que você decida algo que você está querendo decidir. Se você decidir com a força do seu braço, vai haver perdas. Por que as perdas acontecem? Porque Deus não foi Deus que direcionou. Quando não é Deus que não direciona, ele não se responsabiliza. As perdas vêm para te ensinar que não é do seu jeito. Que você precisa parar. Que você precisa aprender a depender. Que você precisa aprender a buscar. Entende? Então, não queira perder para valorizar, vamos botar dessa forma. Pergunte a Deus o direcionamento primeiro, para você não haver perdas na sua vida. Entende? Não seja como Noemi, que deixou Judá. Deixou lá a casa de Deus, deixou lá o povo de Deus, para entrar numa aventura que nem ela tinha noção do que poderia acontecer. Para no final de tudo voltar. Porque aqui na história de Ruth, ela volta, juntamente com Ruth, para a cidade de Judá. Entende? Então, ao invés de você tomar uma decisão errada na sua vida, que pode vir a agravar ela, de uma maneira que você tenha perdas que não volte mais, pergunte o direcionamento a Deus primeiro. Muitas das vezes a gente não quer pedir o direcionamento por Deus porque a gente já sabe a resposta. A gente já sabe que ele vai ser contra. Então a gente se engana, achando que se fizermos algo que não está de acordo com a vontade dele, ele vai mudar de ideia no meio do caminho. Deus não muda de ideia. Uma vez que ele decide, é sim, sim, não, não. Entende? Então, começa a criar em você o hábito de querer ser preparado por Deus para viver os propósitos dele, ok? E ao mesmo tempo ter relacionamento com ele. Você tem que temer ao Senhor? Tem. Mas o temor não é medo, o temor é respeito. Você não tem que ter medo de Deus, você tem que ter respeito do Senhor, pelo Senhor. Sabendo que tudo que ele escolhe para a sua vida é bom, perfeito e agradável. Ele não vai te colocar em furada, pelo contrário, ele vai tirar você da furada. Só que você precisa aprender a perguntar ao Senhor primeiro o direcionamento para poder ir de acordo com a vontade dele.
E nem muitas das vezes a vontade dele vai coincidir com a nossa. Não vai. Na maioria das vezes não vai. Na maioria das vezes a gente vai agir por pura obediência. Na hora a gente não vai estar conseguindo entender nada, mas com o tempo seu de entrosamento com o Senhor ali, do seu relacionamento com Ele, passando pelos propósitos que Ele tem para ti, te preparando para viver, você vai conseguir entender que desde o início Ele estava certo. E se você tivesse ido pelo caminho que você escolheu, você estaria errado. Você teria tido perdas maiores. Entende? Então, um conselho errado, gente, pode acabar detonar a sua história com Deus. Pode detonar os propósitos que Deus tem para ti. Então, não é para você escutar terceiros. Não é para você pedir conselhos errados. Não é para você pedir conselhos para ninguém. É para você dobrar o seu joelho em oração e falar: Senhor, qual a decisão que eu preciso tomar disso aqui? O que o Senhor quer que eu empreenda disso aqui? Esse aqui é o destino que eu estou querendo ir, é o destino que o Senhor tem para mim? Eu vou interferir nos seus planos? Entende? Então, começa a ter esse entrosamento com Deus, para poder desenvolver com Ele um relacionamento, para você andar de acordo com a vontade dEle. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.